Nessa aula de hoje é o conteúdo da unidade 4, tá? Olha, nessa unidade 4 nós vamos estudar um pouco de genética. É, quem começou o estudo da genética foi um monge austríaco, né, chamado Gregor Mendel, por isso que ele é considerado o pai da genética. Ele iniciou seus trabalhos utilizando ervilhas, né, plantas de ervilhas, para ver a questão do comportamento do cruzamento dessa espécie, né? Só que a partir de 1900 foi que após a morte, né, de Gregor Mendel, que alguns pesquisadores concluíram e confirmaram os trabalhos iniciados por ele. Então, tudo que se sabe hoje sobre genética se dá ao Gregor Mendel, né, que iniciou o estudo, começou a se questionar como que algumas características surgiam nos indivíduos. Então, ele iniciou analisando as cores da semente, né? Que é semente verde de ervilha, sementes amarelas. Depois, ele começou a analisar a forma também das ervilhas, se era rugosa ou se era lisa, e como que essas características passavam para os seus descendentes, vez, né? Como que ele iniciou seu estudo? Ele pegou linhagem pura, ou seja, sementes puras verde com sementes puras amarela e começou a cruzá-las, né? E essas sementes puras ele chamava, representava com a letra P maiúscula, chamada de geração parental. Os descendentes, ou seja, resultado desse primeiro cruzamento, geração F1, certo? Nesse aqui, na imagem, está mostrando a altura dessa planta, né? A questão, na geração F1, que é a primeira geração filial, teve 100% de plantas altas, né? Na segunda geração já obteve plantas altas e plantas baixas, mas logo a voltar a falar sobre. Então, falando da altura das plantas, ele cruzou na geração parental, né? É, plantas altas com plantas baixas. Ele decidiu utilizar a primeira letra da característica, né, recessivo, para simbolizar os fatores, né, de Mendel. Por exemplo, a planta alta, ele usou a letra maiúscula, que se chama dominante. E na planta baixa, ele utilizou letras minúsculas, né, que representa o caráter recessivo, que representa as plantas baixas. Cruzando, né, essas duas plantas, ele obteve na primeira geração, ou primeira geração filial, 100% de plantas altas. No entanto, não quer dizer que essas plantas altas ela não tenha característica das baixas também. Ou seja, você veja o seguinte, que a mistura aqui ficou Bzão, que é o B maiúsculo, com Bzinho. Mas a característica é apenas da planta alta, certo? Mas tem para a planta baixa, né? Então, na geração F1, do primeiro cruzamento, ela obteve 100% de plantas altas. Então, ela resolveu cruzar essas filhas, né? Essas duas plantas altas, que ficou Bzão, Bzinho, cruzando com Bzão, Bzinho, né? Quais os tipos de gameta que eles produziram? Olha aqui, todas as combinações possíveis, né? Cruzando esse daqui, ela teve Bzão, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. São a mistura desses gametas. Então, ele obteve desse cruzamento, três plantas altas para uma planta pequena, ou seja, planta baixa. Porque o que determina é o B maiúsculo, a característica da alta, e se for totalmente com letras minúsculas, é característica da planta baixa. Como que se faz esse cruzamento?
utilizando esse quadrinho, esse que nós chamamos quadro de Punnett, eu pego esse Bzão junto com Bzão, vou ter no primeiro quadrinho Bzão, Bzão, pego o Bzão junto com o Bzinho, vou ter Bzão, Bzinho. Nessa parte de baixo eu pego B maiúsculo junto com B minúsculo. E no último quadrinho, Bzinho, Bzinho. Então, significa que os filhos, que são esses do cruzamento, né, dessas duas plantas, 3 serão plantas altas e esse quarto quadrinho aqui serão plantas baixas. Então, serão 3 altas para uma baixa. Ou seja, resultado do cruzamento da geração F1. Olha só, 3 plantas altas para uma baixa. Mostra aqui. Conclusão, Mendel obteve, né? Aqui, quando eu falo só 3 para 1, é a representação, mas ele obteve 1022 plantas de ervilha na geração F2, que foi na realidade, das quais 787 eram altas para 277 plantas baixas, proporção de 2,84, né? Altas para uma baixa. Tal resultado era muito próximo do que previa o modelo matemático, 3 para 1. Segundo Mendel, a construção genética de um caráter chamado de genótipo, ou seja, as letras são chamadas de genótipo, que representam os genes. Só que a característica em si, que é alta ou baixa, ele chamou de fenótipo. Os indivíduos que têm os 2B maiúsculos ou 2B minúsculos, nós chamamos de homozigotos. Agora, quando tem a mistura, que é chamada planta híbrida, B maiúsculo com B minúsculo, né? São chamados de heterozigoto. Os fatores mencionados por Mendel correspondem aos genes alelos, né? Alelos mesmo. Aí tá aqui o resultado da quantidade de plantas que ele obteve, né? Mais uma vez, representando. Ele chamou cada caractere, a primeira lei de Mendel diz que cada caractere é determinado por um par de fatores, ou par de alelos, né? Que separam durante a formação dos gametas. Pares de cromossomos. Tá? Cada espécie ela tem uma quantidade de cromossomos. É nesses cromossomos que estão o que nós chamamos de alelos, ou genes, né? Então, quando há o cruzamento quando há a fecundação, ou seja, na carga genética de um filho, vai metade dos cromossomos do pai, metade dos cromossomos da mãe, né? Isso junto com seus gametas. Questão da hereditariedade, como mostra aqui a imagem. Veja o seguinte, que duas espécies de coelhos cruzados, no caso, coelho de pelagem marrom com coelho de pelagem branca, quando cruzada, olha a variação aqui que foi obtida, né? 100% coelhos com pelagem marrom, mas não quer dizer que ela não traga características do coelho com a pelagem branca. O que acontece com os cromossomos, né? Ou seja, essas unidades que estão presentes nas nossas células, onde tem os genes, os nossos. O exemplo da hereditariedade, quando trabalhado em ervilhas, como o Mendel fez, ó, pegou sementes amarelas, cruzou com sementes verdes, né? No resultado do primeiro cruzamento, ele obteve 100% só de sementes amarelas. Aí ele cruzou essas sementes amarelas. No segundo cruzamento, né? No caso, na terceira geração, ele obteve 3 sementes amarelas para uma semente verde, ou seja, 75% tem características amarelas e 25% características para a cor verde, né? Então, os indivíduos que têm as duas letras maiúsculas nós chamamos de homozigoto, os indivíduos que têm a mistura, maiúsculo minúsculo, nós chamamos heterozigoto.
identifica o genótipo e o fenótipo dos indivíduos, né? Como podemos definir o genótipo de um indivíduo? Como fenótipo dominante. Olha, veja aqui o exemplo. Ó, esse amarelo, ele é visão ou ele é vizinho? Realizar o cruzamento teste, que consiste em cruzar indivíduos de genótipo dominante, quer dizer com maiúsculo, o que pode ser heterozigoto ou homozigoto, com indivíduos de fenótipos recessivos.